Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 14 de abril. Vamos então de destaques. Lula e Xi Jinping se reúnem em Pequim. Governo entrega a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 ao Congresso Nacional nesta sexta-feira. Nos destaques internacionais, Coreia do Norte confirma que lançou um míssil balístico de combustível sólido. Esse é o primeiro teste com a tecnologia. E ainda, uma brasileira ajuda cientistas a conseguir a imagem mais nítida do primeiro buraco negro captado do universo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping. No encontro, a expectativa é de que eles assinaram cerca de 20 acordos bilaterais ligados a investimento nos dois países. Vamos conferir. Em visita oficial à China, Lula e o presidente chinês Xi Jinping se encontraram para discutir a relação comercial entre os países e parcerias em áreas estratégicas como tecnologia e agronegócio. A China é o país que mais compra produtos brasileiros. Outro tema na pauta deve ser a guerra na Ucrânia, com possíveis alternativas para resolver de vez o conflito iniciado pela invasão russa. Na cerimônia de chegada, os dois presidentes e suas comitivas trocaram cumprimentos e caminharam juntos na Praça da Paz Celestial. Os hinos nacionais de Brasil e China foram tocados. Por volta das 6 horas da manhã, no horário de Brasília, as autoridades entraram no palácio para cumprir as demais agendas. Durante uma reunião com o presidente da Assembleia Popular Chinesa, Zhao Lehi, Lula disse que a China tem sido uma parceira preferencial do Brasil nas relações comerciais e que busca, junto ao país asiático, equilibrar a geopolítica mundial. Lula e Xi Jinping devem assumir cerca de 20 acordos comerciais e de parceria entre os dois países. No final, o presidente brasileiro deve dar uma declaração à imprensa na Embaixada Brasileira em Pequim. E a gente vai trazendo para você atualizações sobre a agenda do presidente ao longo da programação e vamos dar uma olhada em como foi o primeiro dia do presidente em terras chinesas. A agenda de compromissos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Xangai inclui um encontro com o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. E ele também participou da cerimônia de posse de Dilma Rousseff na presidência do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Seu discurso foi marcado por críticas ao dólar e ao Fundo Monetário Internacional. Vamos conferir. Lula participou da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Depois discursou e atacou o dólar como moeda do comércio internacional. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. O governo de Lula anunciou recentemente um acordo com a China para fazer negócios em suas próprias moedas, deixando de lado o dólar como intermediário. Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. O presidente Lula também criticou o FMI, referindo-se às acusações de que a instituição com sede em Washington impõe cortes draconianos nos gastos públicos em países em dificuldades econômicas, como a Argentina, em troca de empréstimos.
E vamos falar aqui de Brasília, porque o governo federal entrega hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a LDO. A proposta considera o novo arcabouço fiscal que estabelece metas e prioridades do governo federal para 2024. O prazo constitucional para a entrega da LDO terminaria no sábado, amanhã. O texto do projeto de lei das diretrizes orçamentárias segue as regras estabelecidas pelo teto de gastos em vigor, mas deve trazer projeções sobre o impacto do novo arcabouço fiscal nas contas públicas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reconheceu que, sem considerar o novo arcabouço fiscal, a LDO apresenta números muito feios. Segundo ela, os números e projeções reforçam a necessidade de uma nova regra fiscal. A nova âncora fiscal deve ser entregue ao Poder Legislativo na próxima semana, após o retorno do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da viagem oficial à China. A proposta deve ser enviada como um projeto de lei complementar que começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Pela proposta, a despesa da União fica limitada a 70% da variação da receita verificada nos 12 meses anteriores. A expectativa do Poder Executivo é zerar o déficit primário em 2024 e atingir saldos positivos nos próximos anos. A Confederação Nacional da Agricultura quer que o STF tome providências para impedir invasores de terras durante as ações do Abril Vermelho. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Jaqueline Fonseca. O STF analisa pedido da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária para impor medidas cautelares com o objetivo de impedir invasões a propriedades rurais do país. A CNA elencou 11 medidas, entre elas a responsabilização civil e criminal de lideranças de movimentos da reforma agrária, como o MST, em caso de invasões. A ação no STF foi motivada por notícias que relatam invasões a propriedades rurais em função do Abril Vermelho ou Abril de Lutas. Para os movimentos, abril é um mês que marca ações em prol da reforma agrária e lembra o massacre do Eldorado do Carajás em 1996, quando 19 pessoas foram assassinadas pela Polícia Militar do Pará. O coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, afirma que não há uma jornada de invasões, mas sim ocupações pontuais para denunciar latifúndios improdutivos. Não compactuando com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir essa cautelar para que obrigue tanto o governo federal quanto os governos estaduais e as suas secretarias de segurança pública para que monitorem, apresentem relatório e impeçam a prática de crime de esbulho possessório, ou seja, a prática de invasão de propriedade rural. E nesse grupo que vão participar, além dessas secretarias de segurança pública, órgãos, autoridades policiais, a CNA e suas federações de agricultura, também passem relatórios diários dessa movimentação, desses movimentos sociais, para que impeça esse tipo de prática de crime. Após os recentes casos de violência nas escolas registrados nos últimos dias, os estados têm se mobilizado para garantir mais segurança nas instituições de ensino, a fim de evitar que episódios como esses aconteçam novamente. Essa quinta-feira foi marcada pelo anúncio de diversas medidas para as escolas de todo o estado de São Paulo. Depois de uma coletiva de imprensa convocada pelo governador Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista também anunciou ações de prevenção nas instituições de ensino da cidade. A reportagem é da Maria Clara Leite. Foi na Escola Estadual Tomásia Montoro, palco do último ataque em São Paulo, que resultou na morte de uma professora de 71 anos, que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, anunciou o investimento de 240 milhões de reais em ações para ampliar a segurança da comunidade escolar. Acompanhado do secretário estadual da Educação, Renato Feder, e do secretário da Segurança, Guilherme Derrite, o governador comunicou a contratação de empresas privadas com profissionais desarmados para a segurança das escolas e de 550 psicólogos para atendimentos semanais nas instituições de ensino.
além da criação de uma linha direta entre escolas e polícia militar e a elaboração de um dispositivo de acionamento prioritário para escolas no aplicativo 190, por onde docentes e estudantes poderão fazer denúncias de forma anônima. O prefeito da capital paulista também acompanhou o anúncio e destacou o momento mais marcante do evento. Na fala de uma das professoras, ela dizia o seguinte: nós precisamos de que os filhos abracem mais os pais e os pais abracem mais os filhos. A gente vai fazer todas as ações necessárias para poder minimizar, para poder dar o acolhimento, para poder ter o preparo necessário para todo tipo de situação, mas o que a gente percebe como fundamental é essa questão. E aqui na Prefeitura da cidade de São Paulo, outras medidas de segurança às escolas foram anunciadas também em coletiva de imprensa, comandada pelo prefeito Ricardo Nunes e com a participação de secretários municipais e vereadores, em especial a criação de um botão de alerta para momentos de emergência. O aplicativo de celular estará disponível a partir do dia 19 de abril para representantes das 8.000 escolas da cidade, entre municipais, estaduais e privadas. A ideia é a gente ter um pré-cadastro dos profissionais de educação. A gente está estudando, serão 5 profissionais de educação por unidade, para a gente ter, de fato, ali um cenário de denúncias reais, de ataques que, de fato, estão ocorrendo. Com o login anterior, a gente consegue já usar o georreferenciamento e já direcionar a equipe da Guarda, da Polícia Militar e do SAMU para essa unidade. Na capital paulista serão investidos cerca de 35 milhões de reais a mais por ano para ampliação de 50% do efetivo de ronda escolar, 25% de equipes de apoio psicológico e para a contratação de mais 2.000 mulheres para o programa Mães Guardiãs. Além disso, a Prefeitura ainda anunciou a criação do Comitê de Proteção Escolar, com a participação de 7 secretarias e do Gabinete Integrado de Segurança Escolar para otimizar as rondas nas escolas. Para além das ações da Prefeitura, o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, fez um apelo a toda a população para o fim da propagação em redes sociais de supostas fake news sobre ameaças de massacres. E é preciso a atuação de todos, para não repassar estas mensagens, para orientar a comunidade a não repassar, porque ela só colabora com o pânico. É preciso, como foi dito hoje, encaminhar para as forças de segurança estas mensagens para que possam, com a tecnologia, expertise, seja federal, estadual, municipal, fazer a investigação, prender quem está espalhando fake news, quem está fazendo ameaça, mas, acima de tudo, manter a escola como algo sagrado, manter a escola como um templo de paz, manter a escola como um local de paz, de tranquilidade, de harmonia, de aprendizado. Segure o dedinho e não mande estas mensagens. E veja a seguir, Coreia do Norte confirma que lançou um míssil balístico de combustível sólido. E ainda, uma brasileira ajuda cientistas a conseguir a imagem mais nítida do primeiro buraco negro captado do universo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícias para você. Pelo menos 4 pessoas morreram, sendo 3 crianças e um adulto, em um incêndio na sede de uma instituição que abriga jovens em situação de risco social em Pernambuco. O fogo atingiu o lar Paulo de Tarso, na zona sul do Recife, na madrugada desta sexta-feira. 15 pessoas ficaram feridas e foram socorridas em hospitais e unidades de saúde da capital. 11 equipes foram ao local para controlar o fogo. As chamas também chegaram a atingir uma casa vizinha, mas ninguém ficou ferido nessa residência. 9 viaturas do SAMU também foram acionadas. Ainda não foi possível fazer a perícia para descobrir as causas do incêndio. A preocupação é com a estrutura do imóvel.
E a Organização Mundial da Saúde fez um novo alerta sobre a importância do uso de capacetes para a prevenção das mortes no trânsito. A repórter Maria Clara Leite traz agora para a gente mais informações. Segundo a OMS, o traumatismo craniano é a principal causa de morte de condutores de motos no mundo. Mas, por outro lado, ainda de acordo com a entidade, o uso do capacete pode reduzir em até 74% os ferimentos cerebrais. Esses dados fazem parte do novo manual criado com o objetivo de aumentar a adesão ao item pelos motociclistas. O guia da Organização Mundial da Saúde fornece conselhos aos gestores de políticas públicas e legisladores sobre as regulações e ações que visam o uso seguro de capacetes de qualidade para prevenir mortes nas estradas. O manual sugere ainda uma lei universal que obrigue o uso do item de segurança. A OMS alerta que, conforme aumenta a quantidade de motos no planeta, cresce também o desafio social e econômico para a prevenção de lesões causadas no trânsito, principalmente nos países de baixa e média renda. Segundo a entidade, se as tendências atuais continuarem, acidentes graves aumentarão drasticamente na maior parte do mundo nas próximas 2 décadas, com maior impacto recaindo sobre os cidadãos mais vulneráveis. Atualmente, cerca de 1.300.000 pessoas morrem no mundo em decorrência de acidentes de moto todos os anos. E agora vamos para os destaques internacionais. A Coreia do Norte confirmou que lançou um míssil balístico de combustível sólido. A informação foi divulgada por órgãos estatais nesta sexta-feira. Vale lembrar que este lançamento fez o governo japonês pedir aos seus cidadãos procurarem abrigo, acreditando que o armamento poderia estar na direção do país. A Coreia do Norte confirmou que seu último teste armamentista consistiu no lançamento de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o que seria o seu primeiro teste com essa tecnologia. A informação foi divulgada por órgãos estatais nesta sexta-feira. Citado pela agência oficial KCNA, o líder norte-coreano Kim Jong-un disse que essa evolução vai reorganizar de grande maneira a dissuasão estratégica e vai reforçar a efetividade do contra-ataque nuclear. O novo Hwasong-18 foi lançado na quinta-feira como um recurso-chave para a Força Militar Estratégica, acrescentou a agência. O Comando Militar de Seul já havia indicado a possibilidade de que se tratava de um novo tipo de míssil propulsado por combustível sólido. Até agora, todos os mísseis intercontinentais conhecidos de Pyongyang eram impulsionados por combustível líquido, mas Kim havia colocado o desenvolvimento de um projétil de combustível sólido como prioridade. Donald Trump foi interrogado nesta quinta-feira em um caso aberto pelo Ministério Público de Nova York, que acusa o ex-presidente americano e 3 de seus filhos de fraude financeira na empresa da família. O ex-presidente Donald Trump voltou a se apresentar à justiça em Nova York. Ele foi interrogado durante horas nesta quinta-feira em um caso aberto pelo Ministério Público, que acusa o ex-presidente americano e 3 de seus filhos de fraude financeira na empresa da família, uma semana após ele ter sido acusado em outra ação criminal. O republicano, que pretende retornar à Casa Branca nas eleições de 2024, é alvo de uma série de investigações estaduais, federais e do Congresso, que ameaçam complicar suas ambições de voltar ao poder. Esta foi a segunda vez em pouco mais de uma semana em que ele teve de se apresentar à justiça nova-iorquina em 2 casos diferentes. Trump foi ao gabinete da Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, no sul de Manhattan. É um caso ridículo, assim como o restante dos casos de ingerência eleitoral de que sou alvo, escreveu o ex-presidente em sua rede social, a Truth Social. A primeira imagem já feita de um buraco negro na história da astronomia ganhou uma nova cara graças ao trabalho de uma astrofísica brasileira. Agora a foto, que aparentemente estava borrada, pode ser vista com mais definição e riqueza em detalhes. Vamos ver. A equipe de cientistas liderada pela brasileira Lia Medeiros e membros do projeto de colaboração internacional Event Horizon Telescope foram os responsáveis por aperfeiçoar e dar mais realismo à imagem do buraco negro. Na nova imagem, ele está a cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra e aparece com uma região central maior e mais escura, cercado pelo gás brilhante e superaquecido em formato de uma rosquinha. O chamado M87, de fato,
é invisível aos nossos olhos, mas com a descoberta conseguimos ter uma dimensão. Para chegar até o resultado final e deixar a imagem mais nítida, os pesquisadores utilizaram dados de observações de 2017 para analisar mais de 30 mil imagens simuladas de buracos negros e, com isso, montaram uma espécie de quebra-cabeça através de algoritmos sofisticados e o uso de inteligência artificial. O programa, então, deu uma estimativa de alta fidelidade das estruturas ausentes na foto e, assim, os cientistas conseguiram gerar a nova imagem ainda mais nítida. Para se ter uma ideia, o software é tão potente que conseguiria até fazer a imagem de uma maçã na superfície da Lua. Todo o algoritmo e o processo por trás da descoberta foi publicado em um estudo de fevereiro na revista científica. O feito é considerado muito importante na ciência, pois com essa nova imagem mais nítida, novos testes da gravidade poderão ser feitos e novas descobertas sobre esse intrigante fenômeno do espaço poderão ser divulgados em breve. Agora, os cientistas esperam que a técnica realista possa ser aplicada em outros campos, como a medicina. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!